Lucas capítulo 12, verso 40. Eu disse Lucas capítulo 12, verso 40. Você que está ligado aí comigo, Deus ele tem uma palavra ao seu coração. E eu quero ler aqui acerca de algo que eu muito falo, tá? Você sabe que o nosso programa de rádio aqui ele não é programado, né? A gente vem aqui e faz de tudo, tudo de forma espontânea, né? Então vamos lá então. Lucas capítulo 12, verso 40 diz assim, ó: estejam também preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Repito, estejam também preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Quando menos esperam. Esse versículo traz informações muito importantes. Primeiro, ele traz um alerta. Ele diz que nós precisamos estar preparados sempre para a volta do Senhor Jesus Cristo. Sempre estar preparados. Até porque, se a Bíblia dissesse que Jesus ele vai voltar daqui 5 anos ou 10 anos, quando faltasse um mês para a vinda de Jesus, ou uma semana, você ia dobrar os seus joelhos, pedir perdão pelos seus pecados, se redimir, ir para a igreja, se santificar. E infelizmente o ser humano é assim. Nós vemos muito isso quando a enfermidade mortal chega na vida de alguém. Vive uma vida totalmente arrebentada, destruída, bagaçada, aquela coisa toda. Aí quando recebe um decreto de morte, meu Deus, aí ele se volta para Deus, se rende e taratá. Ah, pastor, então isso não é válido? Eu não estou dizendo que não é válido. Isso é louvável. Pelo menos nesse momento a pessoa deu um start na vida dela. Agora, por que não fez isso antes? Por quê? Assim também quando a doença mortal vem, você percebe que muitas coisas que você poderia ter feito, você não fez. Muitas pessoas que você poderia ter amado, você não amou. Muitas pessoas que você poderia ter valorizado, você não valorizou. Assim como na doença, você percebe quais são as pessoas que te valorizam de verdade, que estão literalmente junto com você, e assim vai sucessivamente. Eu fiz essa analogia para você poder entender que Deus ele não poderia ter deixado nas Escrituras o dia da volta do seu filho, justamente por isso. Porque eu não tenho que fazer para Deus as coisas por medo. Por medo de não ser salvo. Por medo de não ir para a eternidade. Eu tenho que viver uma vida de santidade ao Senhor. Eu tenho que buscar essa vida de santidade por aquilo que eu sei que está reservado para mim. E por entender também que da onde o Senhor me tirou, o que Deus fez na minha vida é o suficiente para eu o adorá-lo, o servi-lo. Porque o que Ele fez na minha vida, a mudança, a transformação, a restauração, o lugar de honra que Ele tem te colocado, as posições que Ele tem te colocado, é só a mão de Deus. Que se você estivesse no mundo, você não teria essa oportunidade. Simples assim. Simples assim. O fôlego de vida que Deus soprou nas minhas narinas, esse fôlego vem dele. É por isso que quando nós partimos, nós voltamos para ele. Só que há muitas pessoas que infelizmente com os prazeres desse mundo, com as coisas que esse mundo oferece, irmãos, eles acabam aprisionados numa mentalidade de que não haverá condenação. Não tem nada a ver, o inferno já é aqui, né? Olha o inferno que nós já vivemos. Aqui é só uma gota. Aqui é só um pingo. Se para você já é um inferno viver aqui, imagina o tormento eterno. Sabe o que é isso, irmão? Tormento eterno.
Se você já não aguenta mais a tua mulher buzinando no teu ouvido. Se você não aguenta mais o teu marido te enchendo as paciências. Imagina, meu irmão, o tormento inferno eterno. Você já parou para imaginar? Então, quando Lucas ele adverte a igreja dizendo assim, olha, estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperamos. Sempre preparado é sempre, é hoje, é saindo daqui continuando com o coração alinhado com Deus. Eu saí para fora desse estúdio, continuar com o mesmo coração com Deus, aonde eu botar a planta dos meus pés, aonde eu for, aonde os meus olhos irem. Você está entendendo? Tem que estar preparado, não só os seus pés, mas o seu coração, os seus olhos, a sua audição, tudo tem que estar preparado, meu irmão. Não adianta a tua aparência aparentar estar preparado, mas lá no escurinho, quando a sua esposa dorme, você pega o teu celular e você fica assistindo pornografia. Ou quando o seu marido dorme, você tá lá olhando os carinha bombadinho. Você tá entendendo? Dançando. Aí você olha aquilo lá. Aí a carne já mexe. Aí quando você deita, você dorme. Aí o diabo, você abriu a porta, ele visita o teu sono. Aí aquele cara que você viu lá no vídeo, de repente ele aparece para você no teu sono. Aí vem, te toca. Aí vem ter relação com você naquele sonho, né? E é tudo o quê? O mundo espiritual. Você abriu uma porta, o diabo veio. E não só para homens, para mulheres, para jovens, para adolescentes. São portas que são abertas e são prisão que são estabelecidas. Então, a Bíblia fala sobre isso. Sobre audição santificada, visão santificada. Tem uma analogia que a Bíblia fala que é muito forte. Se os seus olhos te afastar de Deus, te impedir de entrar na eternidade, arranque ele. Essa analogia é muito forte. Você está entendendo? Então, meu irmão, se esse celular está te distanciando de Deus, se você não tem maturidade para ter um celular, para ver uma coisa saudável, meu irmão, não tenha. Ah, mas como que eu vou falar com os meus clientes? Pega aquele celular de 1900 bolinha, que se você não atravessar o Paraguai, você encontra eles. Os Nokia, Motorola, você encontra ele. Se você dá um Google na Shopee, você encontra aquele celular ainda, meu irmão, antigo, que não tenha toda essa tecnologia, que você só receba ligação. Você está entendendo? Se você não consegue agora, enquanto isso você vai arrancando esse lixo que está dentro de você. Você está entendendo? Irmão, isso está tirando a tua santidade com Deus. O que é que está te distanciando de Deus? O que é que tá te distanciando de Deus? Te deixando longe dele. Longe da sua voz. Longe da sua presença. Nós não fomos criados para ficar longe do nosso Criador. Sabia disso? A gente não consegue ficar longe de Deus. Não consegue, meu irmão. Você pode hoje se afastar de Deus. Você pode ir ali no boteco, tomar uma cerveja, ouvir uma musiquinha, balançar os esqueletos, dar uma voltinha, mas daqui a pouco vem aquele vazio. Aquele buraco na alma. Aí você começa a chorar. Você sabe do que eu estou falando. Não tem para onde a gente fugir. Aí tá aquele dia que você está revoltado com os irmãos da igreja, com o pastor, até com Deus. Aí você fala assim, nem vou mais para a igreja. Não quero mais saber de igreja. Aí você se afasta. Aí você deixa de cultuar. Aí de repente dá uma saudade. Uma saudade. Que você fala, não posso. Eu tenho que voltar para a igreja. Tenho que voltar para os caminhos do Senhor.
Está entendendo? Meu irmão, se você está num ministério que você não está feliz, que você não se identifica mais, que não faz mais sentido para você estar ali, não faça como muitos rebeldes por aí, que começa a criar contenda, confusão. Porque não sei o que, não sei o que. Não, silêncio. Espírito Santo, eu não me identifico mais aqui. Tem alguma coisa que mudou ou em mim ou na igreja. Mas para eu não murmurar e não ficar olhando e encontrando defeito, Senhor, eu quero buscar uma outra casa para me acolher, eu quero buscar um outro lugar. Você está entendendo? Mas não faça como muitos, que hoje se predominam como desigrejados, que a igreja somos nós, que nós não precisamos estar dentro de uma igreja, e taratá, e taratá, e taratá. Meus irmãos, nós somos um corpo. Nós somos o corpo. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, eu sou da... Esqueci. Como é que é? Eu não sou da igreja tal, porque a igreja somos nós. Eu vi uma pessoa falando alguma coisa assim, né? Aí, hoje em dia, irmãos, eles estão dando ênfase em coisas tão fúteis. É lógico que a igreja somos nós. É lógico que é um costume, irmão, a gente dizer, eu sirvo a Deus na igreja tal. Agora tem uns babacos, uns bocó aí, irmãos, que falam umas coisas, aí vai ferindo os outros. Irmãos, eles estão dando importância para tanta bobeira, que nós precisamos pregar a salvação. Mudança de caráter, porque tem muita gente dentro da igreja que não tem caráter. Não tem caráter. E nós precisamos pregar sobre isso. Sobre caráter. Mudança de comportamento. E parar de ficar pegando essas coisinhas tão pequenas, tão pequeninas, injetando na cabeça do povo. E você está entendendo? Não, lá na nossa igreja a gente não cumprimenta mais com a paz do Senhor, porque isso é religiosidade. É umas coisas, irmãos, que às vezes a gente ouve que eu falo, meu Deus do céu, é sério isso que eu estou ouvindo? Irmão, é umas coisas, é uma modernização, já falei isso outro dia, é uma modernização do evangelho, uma atualização, umas coisas que é complicado. E o caráter? Nós precisamos pregar sobre isso. Porque Lucas está dizendo que o Filho do Homem não vai falar o dia que ele vai vir, mas os sinais estão aí. A Bíblia fala dos sinais. São muitos os sinais. São muitos movimentos espirituais que já estão sendo articulados para a manifestação do anticristo. É só a gente olhar o cenário, assistir um jornal. Pare de assistir novela, essas porcarias aí, e começa a assistir um jornal. Começa, pastor, eu não gosto de jornal, que essas coisas mexem com a minha cabeça. Não, você não tem essa maturidade. Então, eu estou falando assim, ó, os sinais estão aí. Estão evidentes. Então eu finalizo essa reflexão dizendo para você nessa manhã, escute, presta atenção. Como que está o seu coração? Como que está a sua vida com Deus? Como que está? Como que está a sua vida de oração? A sua comunhão com o Senhor? Como que está? Isso é muito importante. Eu falei hoje de manhã no devocional que eu fiz, que eu publiquei lá, que eu te incentivei você participar, lá no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, lá eu publico devocionais num canal que eu tenho dentro do Instagram. Escute,
Eu falava justamente sobre isso, sobre pequenas portas e grandes fortalezas. O inimigo, ele vai justamente agindo dessa forma. Ele vai chegando devagar nas pequenas coisas, nas pequenas mentiras, nas rápidas olhadas, nas pequenas imagens de desejo, e quando você menos espera, ele instaura a sua fortaleza. E lembra que eu disse ontem aqui no programa, se você não assistiu a pregação de ontem, a gente vai subir lá no canal do YouTube. Meu irmão, fica ligado. Porque depois que ele instala o trono dele, aí, meu irmão, para tirar é uma batalha espiritual muito grande. É por isso que muitas pessoas não conseguem. Entra no processo da libertação e desiste. Porque não é fácil. Você fica um tempo todo, ou uma vida toda, abrindo portas e o diabo estabelecendo fortalezas. E daí, quando você entra no processo de libertação, você acha que é da noite para o dia? Não. Exige muita guerra mental. Mental. Você está entendendo? Mental. Eu vi uma reflexão sobre um cara que eu achei fantástico, até compartilhei nas minhas redes. Que dentro de um campo de batalha, um soldado, quando vai lutar contra o seu inimigo, ele mira na cabeça para matar. Ele não mira nos braços para ferir. Ele mira na cabeça. O diabo é assim. É por isso que o evangelho de Efésios, que Efésios, ele fala do capacete do quê? Da salvação. Se você não entender o que é salvação, você nunca vai conseguir blindar a sua mente. Nunca. Nunca. Porque a salvação, ela cria em nós uma identidade cristã, ela nos dá uma direção de vida e ela nos mostra qual é o final das nossas vidas. Tá? Que o final da minha vida não vai ser dentro de uma tumba fria, debaixo de uma terra, tá? Porque eu não quero nem que me enterre, eu quero que me creme. Você tá entendendo? Escute, não vai ser o meu final ali, não. Meu final não vai ser ali. Meu final vai ser com o Senhor na eternidade. E não vai ser nem um final, vai ser uma continuação. Você está entendendo? Então, quando você tem esses princípios estabelecidos dentro de você, meu irmão, o que vem de fora é informação. Agora, o que tem aqui dentro é a revelação que vem do trono de Deus. Revelação. Então, blinde a sua mente. Blinde a sua mente. Não esqueça. Dentro de um campo de guerra, um soldado não vai mirar os braços, porque ele não quer te ferir. Ele não vai mirar as suas pernas, porque não é interessante para ele te ferir. Ele vai mirar a sua cabeça, porque para ele o interessante é te matar. E talvez você está igual aqueles zumbi. Só o corpo funciona porque não tem alma aí dentro. A sua alma está ferida, não tem alma viva, porque a tua alma está ferida. Você sente como se você morreu aí dentro. Nada para você faz sentido. Você está aí deitado só esperando a morte. Mas Jesus manda eu te dizer algo da parte de Deus nesse momento. Ele tem o poder de trazer vida naquilo que está morto, de ressuscitar planos e projetos que estão em falência, de restaurar o casamento que está destruído. E assim vai sucessivamente, porque sobre ele está todo o poder. Não existe
e não existirá um Deus como o nosso Deus. Você pode buscar em todos os lugares. Você não vai encontrar um Deus que quando fere, ele cura. De um Deus que quando você clama, ele envia alguém para te socorrer. Como ele fez com o povo de Deus lá no Egito. O povo clamou e ele mandou Moisés. Deus, ele manda. Deus, ele manda. E se você está dentro, escuta o que eu vou lhe dizer e aqui eu quero orar com você. Se você se sente dentro de uma fortaleza diabólica, assim como o povo de Israel estava sobre o jugo de Faraó, por mais que aquele povo era forte, eles não identificavam a sua força. Se você se sente assim e não consegue sair dessa doma diabólica, clama, grita, pede socorro, porque Deus vai enviar um Moisés cheio do Espírito de Deus, cheio de autoridade e ousadia, e ele vai te resgatar desse cativeiro e vai te direcionar para a terra prometida. Acredite nisso, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que faz milagres. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora por este coração que foi ministrado por esta palavra. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, visita esse coração que está blindado, essa mente que está cauterizada, mas foi alcançado agora por esta palavra. Quebra, Senhor, toda a fortaleza do diabo. Quebra, Senhor, todas as escamas de Satanás. Senhor, desconstrói tudo aquilo que o diabo construiu, porque esse coração foi alcançado agora por esta palavra. E este coração está pedindo socorro. Envia um Moisés na vida desta pessoa, para arrancar esta alma desse cativeiro a partir de hoje, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração e saiba que Jesus, ele te ama e ele tem uma obra na sua vida. Beijo teu coração.